pessoal, eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0 Mais, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, conectadas e interessadas. Uma das sugestões das nossas seguidoras foi trazer mulheres com mais de 50 anos para dividir com a gente um pouquinho da sua experiência pessoal e profissional. E para isso, eu tenho o prazer hoje de conversar com a Isabel Galvanese, que aceitou o nosso convite. Bel, obrigada, viu? Obrigada. Você pode me chamar de Bel, né? Que estou mais acostumada. Muito É isso obrigada. Estou mesmo. super feliz e honrada de participar aqui na sua plataforma, né? Como eu tenho quase que 50, quase chegando nos 60, acho que está dentro ainda. É um Com prazer. certeza, Tomara que, sei lá, seja uma boa conversa, né? Vamos com lá. certeza será. Eu também já estou quase nos 60, mas a plataforma é para 50 mais, 60 mais, 70 mais. Então Vamos tá bom, embora, estamos dentro. vamos dentro. Primeiro, eu queria contar um pouco para vocês sobre o perfil da Isabel, ou da Bel, né? Como a Bel disse. Então, a Bel é ceramista e artista plástica há 23 anos e ilustradora há 9 anos. Ela trabalhou por 20 anos no ateliê do artista plástico Antônio Carelli, no grupo Desenho Vivo. Ela é formada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo. Estudou cerâmica com a ceramista Mieko Ukezek. Tá certo, né? De Cunha. Não posso falar Super. o sobrenome dela errado, né? Não, você principalmente, né? É o principal. Atualmente, a Bel está fazendo pós em mediação de leitura infanto-juvenil no Veracruz. Ela tem trabalhos de arte urbana espalhados pela cidade de São Sebastião, sendo que a última peça, Conceição, foi premiada no PROAC, Programa de Ação Cultural do Governo de São Paulo, que foi a peça que eu fui ver, né, Bel? Com certeza. Essa, a última coisa que eu fiz, eu acho assim, de importante, foi a Conceição. Maravilha, que foi inaugurada agora em maio, né? Depois a gente vai mostrar a foto para vocês. Tá ótimo. Tá bom. Conversa. Bom, Bel, então vamos lá. Queria começar te perguntando, sei que você é paulistana, mas escolheu São Sebastião como sua cidade do coração. E eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi essa mudança e essa sua escolha. Tá bom, eu sou casada, né, com o Eduardo, que ele é um velejador. E ele se classificou para as Olimpíadas de Barcelona, em 82. E naquela época, foi o último ano que nas Olimpíadas era esporte amador, né? Então não tinha dinheiro nenhum, a gente tinha que se inventar para treinar e tudo. E aqui o canal de São Sebastião é maravilhoso para vela, ele venta muito. E o Edu quis vir treinar um pouco antes de ir para Barcelona, né? Fazer o treinamento. E aí eu vim acompanhá-lo e a gente acabou se encantando pela cidade, viu a possibilidade de morar. Eu trabalhava em São Paulo com arranjos florais e jardim, e eu tinha umas clientes aqui em São Sebastião. Então eu falei, eu vou pegar esses clientes e vou seguir na área da jardinagem aqui em São Sebastião. E aí a gente mudou na cara e na coragem para uma cidade que é maravilhosa. No começo não foi fácil, porque a cidade, sei lá, não parece, mas morar em São Paulo, a gente vive em alguns guetos, assim. As pessoas que estão à nossa volta pensam como a gente, é tudo assim, você estudou na mesma escola, é tudo assim, meio previsível. E aí mudar para uma cidade pequena, e ainda mais São Sebastião, ela recebe gente de São José dos Campos, do interior, de outros lugares, né? Tem a Petrobras aqui, então tem muita gente do Rio de Janeiro. E aí são cabeças completamente diferentes. Então, no começo eu me assustei um pouco, mas depois eu descobri que quem era chata era eu mesma. E aí eu me abri para as outras pessoas e tudo. Foi muito legal. Mudei muito morando aqui. Acho que foi uma mudança muito interessante. Que legal. E esse processo aí demorou anos ou foi rapidinho? Como é que foi essa adaptação? Então, como eu fiz a biologia, né, como você falou, foi a minha formação, eu sempre tive eu não fiz nada com a biologia, mas foi muito importante eu ter feito a faculdade, né? E aí eu fui procurar os biólogos aqui, eu comecei pelos biólogos aqui em São Sebastião, e conheci uma bióloga maravilhosa, Patrícia Blaut, que foi que me ensinou todas as coisas relacionadas a meio ambiente, assim, foi muito bonito. Ela foi a responsável por implantar a primeira coleta seletiva no Brasil, que foi aqui em São Sebastião, antes de Curitiba. A gente, Olha, nessa cidade pequenininha, a gente teve a primeira coleta seletiva
do Brasil, há tempão atrás, quase 30 anos, assim. Interessante, hein? E aí, eu ia te perguntar justamente isso, né? Sei que você se formou em ciências biológicas, mas acabou se dedicando completamente às artes, né? De onde surgiu essa paixão? Como é que surgiu essa coisa das artes na tua vida? Eu acho que eu sempre tive isso, eu só não sabia muito bem que eu tinha. Então, quando eu fui prestar biologia, é porque eu gostava muito da natureza, assim. Então, eu passei pelo curso, assim, é, pensando, gostando do que eu estava vendo, mas não me imaginando nem como cientista, nem como professora. Eu só admirava aquilo. Então, isso foi muito natural. Aí, um dia aqui em São Sebastião, eu estava na sorveteria, a gente tem uma sorveteria famosa aqui em São Sebastião, que é o Rocha, né? E aí Eu estávamos todos no conheço. Rocha, todo mundo conhece, né? E a gente estava tomando um sorvete, e um amigo de um amigo falou: Olha, eu tenho um torno para vender e eu queria saber se vocês conhecem alguém que quer comprar. E eu falei: Eu quero comprar. Eu falei assim: Olha, me saiu de dentro, eu falei: Eu quero comprar, né? E na verdade eu não sabia nem o que fazia direito com o torno, não sabia dinheiro para comprar e tudo, e foi aí o começo. Eu comprei, ele me deu as 10 primeiras aulas. E daí eu já fui para a Cunha, já foi assim uma coisa muito forte, sabe quando você encontra aquilo que você queria fazer mesmo? E daí foi desenvolvendo toda a parte artística, mas foi a partir de uma, sei lá, foi uma inspiração, assim, um momento, sei lá, achei que caiu bem, eu virei uma ceramista. E deu certo. E aí já se vão quantos anos? Desde esse momento em que você saiu do estômago, né? Fazem 23 anos que eu faço cerâmica, que Uau. comecei, Aí eu comecei primeiro, eu não sei se as seguidoras aqui conhecem, né? Mas a cerâmica você queima num forno, né? Você pega o barro e transforma através da queima, e aí tem vários tipos de queima. Então eu comecei com um forno elétrico, que é o mais simples possível, ele até parece um micro-ondas, apita quando está pronto e tal. E hoje em dia eu queimo a lenha, que é o roots do roots do roots, assim, que é assim, 13 horas colocando lenha sem parar, suando pra caramba, se acabando ali para fazer, transformar, mas o resultado é muito mais bonito, porque aparecem Ah, as labaredas da chama, pintam o trabalho, né? Então eu brinco que uhum. eu pinto com fogo, não pinto com tinta. Com tinta. E é um espetáculo mesmo, né? Porque eu nunca vi, mas eu sei que, inclusive, lá em Cunha tem até um evento de abertura dos fornos, não é isso? Com certeza, lá em Cunha eu até já participei de a abertura de forno lá, mas eu mesma não tenho coragem de abrir na frente dos outros, não, Ah, por porque sai quê? muita coisa errada. Só de vez em quando eu choro, não é assim, Nossa, também depois de 13 horas já pensou se alguma coisa que não deu cansada, certo? suada, né? É, Com certeza. que legal. Agora, hoje você desenvolve diferentes técnicas, né, no mundo das artes. Eu digo cerâmica, escultura, ilustração e ainda escreve, né, que eu sei. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, que eu sei que, obviamente, para cada uma delas, você teve que se preparar, né, para cada uma dessas técnicas, essas diferentes versões de artes, né? Então, conta um pouco para a gente como é que foi isso aí. Na verdade, Cíntia, eu acho que eu sou muito corajosa, porque eu não me preparei muito. Eu me joguei de cabeça, né? Todas essas, então, quebrando a cabeça, claro, por isso que eu choro quando abre o forno e tudo mais. Mas vontade de fazer, né? Parece que são coisas muito diferentes, a semelhança que tem entre todas elas, que é o que me baseia, é o desenho. Então, tanto para Hum, escultura, como para cerâmica, como para ilustração, e também para escrever, tem a ver a questão da imagem. Para mim, o desenho é o que principal motor, assim, né? E no caso, eu comecei fazendo a cerâmica, né? Depois eu fui para pintura e desenho com esse mestre Antônio Carelli, e fui aprendendo do zero mesmo, assim, me joguei lá no ateliê dele, né? E ele já sabia pintar, não sabia nada, e assim eu fui correndo atrás, não sabia nem como segurar, né? E nisso a gente foi fazendo coisas juntos e tudo. E aí, depois do Antônio Carelli, eu aprendi mosaico com ele, que ele era um mosaicista maravilhoso,
E eu fiz um primeiro mosaico inspirado numa pescadora de siri aqui em São Sebastião, que se chama Drusila, que já morreu e era uma mulher incrível, assim, que ela, sabe, uma pessoa que faz aquilo que gosta muito, assim, profundamente, né? Então, eu vi ela uma vez e já me inspirou total. E eu fiz um desenho, até esse desenho que está aqui atrás, aqui, ó, é uma ela enrolada, que é a capa do livro, né? Eu fiz um grande Ah, mosaico dela, que é assim, tipo um mosaico que tem 1,20 por 1,20, que está hoje na Biblioteca Municipal de São Sebastião, que a prefeitura acabou comprando. E quando eu fui revelar fotos que eu fazia desse trabalho, as pessoas falavam, nossa, eu conheço a dona Drusila, ela fez isso, isso, aquilo, eu conheço a dona Drusila, ela fez isso, isso, aquilo, e não teve como eu não escrever o livro. Então, o livro veio assim, na loucura mesmo, eu comecei a aprender como ilustrava, tudo fui perguntando, e fiz a ilustração desse livro, que é O Segredo de Drusila, a Encantadora de Ciris, que, assim, foi um super de um sucesso, porque demorou um pouco para eu conseguir uma editora, claro, sempre um monte de não na cabeça, tal, né? Mas um dia aconteceu de um escritor que morava no Guaicá, que é uma praia que tem aqui pertinho, sim, sim, conheço. ele levou meu livro para a editora dele, e a editora topou fazer a impressão. E o livro foi adotado no do governo federal, né? Vendeu um monte de cópias, assim, falo com crianças que estão no Recife por causa desse livro, já Que legal. falei no interior de São Paulo, né? Troco com várias crianças a respeito desse livro. Então, o livro aconteceu dessa forma, foi pelo caminho completamente inverso, assim. E agora eu resolvi estudar um pouquinho, depois de velha. Não, não tem época certa não para estudar, né? Aprender sempre é bom, né? É muito bom. Agora eu resolvi fazer essa pós-graduação em literatura infanto-juvenil, né? Porque eu achei que realmente agora eu gosto muito de fazer isso. Gosto muito das crianças, eu gosto muito de desenhar, gosto muito de trocar quando o livro está pronto, né? Então estou fazendo essa pós e é um barato, porque eu sou a velhinha da turma lá, só turma de meninas de 35 anos, com criança pequena, uma delícia a minha turma, assim, eu sou pelo menos uns 20 anos mais velha que todas elas, assim, mas muito gostoso, muito delicioso fazer essa pós. Maravilha. Agora você tem vários projetos, né, apaixonantes, mas eu queria que você citasse alguns que te encantaram, né? Explicasse por quê. Você já falou um deles aí, né? Com certeza, né? Que foi o Da livro, Conceição, né? Ah, o do livro, o com do certeza. livro, né? E agora É, sim, eu queria que você falasse da Conceição, né? Que até fugiu. Conceição Pode falar. foi super legal. O projeto da Conceição foi o seguinte: aqui em São Sebastião a gente tem várias capelinhas tombadas pelo patrimônio. Então, aqui em São Sebastião a gente tem várias. Na verdade, é uma cidade histórica, tem 8 quarteirões tombados pelo patrimônio, tem 2 casas que são tombadas a nível federal pelo IPHAN, né? As outras são CONDEFAT, e o município tombou, acho que são 12 ou 14 capelinhas. A gente tem várias Ah, capelinhas da época de 1800, assim, antigas, né? E a capela de Toque Toque Grande ia fazer 100 anos, que é uma praia uhum. que a gente tem aqui em São Sebastião. E aí o pessoal do patrimônio perguntou se eu gostaria de fazer uma obra em homenagem à padroeira da capela, que é a Nossa Senhora da Conceição, que é a Santa Grávida. Não sei se você sabe, né? Nossa Senhora da Conceição é a Nossa Senhora grávida do Menino Jesus. Ah, Então, não, não sabia. Eu até, uma das curiosidades que eu tinha, né, porque eu fui lá visitar, que eu tive lá a sessão aham. que você me falou, era por que que você tinha feito a Santa Grávida. Agora você está explicando. Eu fiz grávida porque eu fiz a pesquisa, mas depois eu descobri que eu fui muito ousada, sabe essas coisas que você... Porque todas as conceições que tem, ela está grávida, mas você não percebe muito, que é um manto grande. Assim, eu nunca vi uma conceição grávida mesmo, como ficou. E ela tem Ficou uma lindo. relação também com a lua e as estrelas. Foi a pesquisa que eu Aham. fiz. Por isso, na obra tem a lua e tem as estrelas. E aí, como é um lugar de pescadores, né, uma vila de pescadores, então eu fiz em homenagem aos pescadores, a auréola dela é toda cheia de peixes, né? Em homenagem aos Isso. pescadores locais. Aí eu Ah, fiz que esse legal. trabalho,
ficou legal, né? Mas eu fiz assim, como a cerâmica demora muito, a pessoa fala que quer fazer, eu já começo a fazer. Mesmo que não contratou, não pagou, não fez nada, né? E aí veio a pandemia e deu tudo errado, porque não teve a inauguração, não teve nada. E eu fiquei com a peça aqui no meu ateliê, era grande, eu quase tomava um ateliê inteiro, eu tinha que ficar andando em volta, assim. E aí eu resolvi inscrever no PROAC, né, esse programa do governo estadual. Eu escrevi para fazer um filme da colocação da peça. Uhum. E aí eu fui olhar o resultado, mas assim, eu não esperava mesmo ganhar, juro. Foi uma coisa assim que foi uma surpresa. E para minha surpresa, a gente ganhou uma verba para fazer o filme, que ficou lindo, né? Ficou lindo, é? Mostrando todo o processo até a colocação da peça. E quando eu ganhei, eu falei, nossa, que legal, agora vai ser, eu já estou com a peça aqui, é só colocar, filmar e tudo, né? Mas não, né? É muito mais. Porque a gente não coloca uma peça imagina, na casa de alguém, na praia de alguém, você tem que conversar com o pessoal da igreja, mostrar a peça, falar com os pescadores, organizar, de fazer. Aí aconteceu uma reforma na igreja, iluminação, né? Foi uma coisa monstruosa que eu me envolvi, mas aí foi super legal também. A gente estudou mais a história. Depois veio uma polêmica, não é Nossa Senhora da Conceição, é Santana. Daí, nossa, foi uma coisa assim, mas aí descobrimos que era Conceição mesmo. Então, foi um trabalho super lindo. Hoje em dia eu passo por Toque Toque, conheço todo mundo, é uma delícia, assim. Eles têm uma festa linda, a festa de Santana, que por isso que eles pensaram que é Santana, né? Ah, Que acontece em julho e que é maravilhosa. E desse ano foi linda, linda, porque tinha a Conceição recém-inaugurada. Foi muito legal. Então, esse é um projeto que eu vou guardar no coração para sempre. Super lindo, assim, muito especial. Não passo ali em frente sem ficar com o coração emocionado. ah. Foi uma coisa muito bonita. Agora, você falou que de vez em quando você abre o forno e você chora, porque a peça não está do jeito que você queria. E aí eu assisti o filme, né? E eu vi que Aham. uma parte da peça quebrou, você chorou, você teve que refazer, né? Eu tive que refazer algumas partes, sempre, porque é muito agressiva a queima, né? O fogo. E algumas vezes estoura mesmo. E aí aconteceu com a Conceição também. Mas foi bom, porque eu tive a possibilidade de filmar todo o processo, né? A peça estava pronta no meu ateliê, mas com alguns buracos que estavam quebrados. E aí eu refiz toda a queima e ficou bem bonita, as estrelas novas e tal. Foi uma coisa bem diferente, né? É, ficou lindo. E o marido ajuda, né? Porque ele está lá no filme Muito, também, né? Tá certo, tem muito, que ele ajudar. ajuda muito, ajuda a queimar. É impossível queimar sozinha. E nesse dia a Ah, gente é? chamou muita gente para fazer a queima junto, né? Porque além de ter o filme, para poder dividir entre pessoas que faziam parte da minha vida. Então, eu chamei pessoas que vieram de Caraguatatuba, da Ilhabela, que trabalharam comigo. Vieram vários amigos do grupo Desenho Vivo também, né? Esse grupo que a gente tinha lá em Caraguá. Então foi uma festa bonita o dia da queima, foi muito Que legal. bom, que legal. Agora, eu sei que você também está super, né? Você e o Dudu estão super envolvidos aí com questões ambientais. Tanto é que você me falou que vocês trocaram o carro pela bicicleta, né? Então, eu queria que você dividisse um pouco com a gente, assim, né? As preocupações que vocês têm acompanhado, principalmente aí em São Sebastião, e por que que você se envolveu, né? Vocês se envolveram tanto com essas questões. Como eu te contei, teve essa minha amiga, né, a Patrícia Blaut, que foi essa bióloga super, uma pessoa assim, quase que não deixa impacto no mundo, assim. Então, eu aprendi muita coisa com ela. E nessa época, a gente tem uma pousada, que é a pousada Sesmaria. E nós chamamos a Patrícia para a gente fazer uma mudança em toda a questão do lixo na Sesmaria, né? E nós fizemos como biólogos, assim, como uma pesquisa mesmo. Então, a gente antes pesou todo o lixo que tinha, como que era, e fez a transformação ponto a ponto até chegar num resultado que foi incrível. Então, só para te contar, quando começou o projeto, a gente gastava 6 caminhões de lixo por ano indo para o lixão, né? Quando a gente terminou todo o processo, inclusive reduzindo, reutilizando, fazendo tudo o que precisava, né?
Na compra, a gente não compra nada descartável, é tudo com bomba que troca, no frigobar não tem nada de latinha, então era garrafa de coca de vidro, tudo assim, uma coisa pensada nos mínimos detalhes, né? A gente passou a usar um caminhão de lixo. Então, a Uau. diferença é muito grande, né? Então, isso para a gente faz a composteira na pousada, em casa, então, nenhuma parte orgânica vai para o lixo, nada, nada, nem há 30 anos, assim, não vai nenhum orgânico para a rede, até a pizza que sobra do hóspede que pede, sobra, a gente composta tudo, nada sai da pousada. E a partir disso, vai para reciclagem muita coisa, né? Então, isso já começou a mudar nossa ideia. Aí teve um ano que a gente foi andar de bicicleta na Europa, eu e o Edu, a gente gostava de fazer esses passeios, e brincando assim, poxa, a gente podia só viver de bicicleta, né? Esse negócio de viver de carro, tão gostoso, porque a bicicleta é uma coisa muito legal, além de ser super ecológica, a gente conversa com as pessoas na ciclovia, você cumprimenta as pessoas, a cidade, parece que você toma a cidade de volta para você, né? A gente falou, gente, vamos tentar viver de bicicleta, e trouxemos 2 bicicletas. Aí sabe o que eu fiz? Sem o Edu saber, eu fui numa concessionária e vendi nosso carro. Você realmente é ousada. Eu falei, Duca, eu vendi nosso carro. Ele falou, quê? O quê? Você tá louco? Eu falei, não, a gente não tinha combinado, e ele achou super legal. A gente vendeu o carro e agora tem 2 bicicletas. Mas aí depois a gente achou que a gente precisaria de um carro, porque de vez em quando tem que viajar e tudo, e a gente compartilha um carro com a minha vizinha, porque eu tenho uma vizinha muito legal também que entrou nessa mesma onda, então nós compramos juntas um carro, ele fica na rua, e aí quando ela viaja, ela pega, quando eu viajo, eu pego, e assim a gente vai organizando. Tem que perguntar, posso viajar agora? Dá um certo trabalhinho, é uma coisa meio maluca, assim, mas, nossa, foi muito legal. Isso com ela já tem 10 anos que a gente compartilha o carro. Nossa, isso que eu ia te Até para perguntar. fazer Puxa, e até para fazer o seguro, foi engraçado que a gente queria fazer um seguro. Falar, não, mas o carro é compartilhado. A moça do seguro falou assim: nossa, precisamos pesquisar, porque isso nunca aconteceu. Como é que tem uma pessoa que compartilha o carro, né? Então, assim, foi uma coisa, uma mudança total, né? E essa mudança da gente andar de bicicleta acabou acontecendo de a gente fazer muitas bicicletadas aqui na cidade, com muitas pessoas pedindo uma ciclovia. E não é que a hum, ciclovia veio, foi uma coisa muito incrível. Um dos prefeitos teve uma época que recapeou porque a São Sebastião é uma grande avenida, assim, né? Recapeou toda a avenida e sem avisar a gente nada, de repente eu falei, Duca, eu tô achando que isso aqui é uma ciclovia, vai ser uma ciclovia. Comecei a acompanhar. E um dia de manhã, a gente indo para o yoga de manhã de bicicleta, nós passamos pela primeira vez na ciclovia mesmo, assim. Foi assim uma emoção quase de parto, assim, de ter um filho, uma coisa que incrível. joia. Andar nessa ciclovia toda linda, assim, e hoje em dia ela é super usada. No começo eu costumava andar e contar as pessoas, falando, nossa, só tô eu, ele, mais 3. Hoje em dia eu cruzo com 200 pessoas, assim. Agora não tem mais volta, ela virou da cidade mesmo. Então, são ativismos que a gente vai fazendo e a cidade vai ficando melhor, né? Melhor. É. Foi uma coisa muito legal, assim, ter participado disso. E aí é tudo que a gente faz. Comprar roupa, todas essas coisas. Pensa em comprar roupas que duram mais, comprar em brechó, e tudo que a gente pode fazer para melhorar, que está relacionado. Eu sempre penso a respeito, será que impacto que vai dar, né? Como é que vai ser? Então, agora a gente tem uma horta aqui em casa, então a gente está plantando, tentando comer mais do que vem da horta. E várias coisas, assim, que são várias coisas, pequenas coisinhas que a gente vai mudando É a para filosofia de melhor. vida mesmo, né? É uma É, filosofia de vida, é. isso. E tentando ser, eu brinco com a minha mãe que eu sou a ovelha verde da família, não a ovelha negra. Tá certo. Mas tenta não ser muito chata também, né? Porque é uma escolha nossa. Eu acho que melhora para todo mundo, mas também o mundo aí não dá para ser muito chata, né? Também tem cada um na sua. Não, então, eu queria até te perguntar, porque
assim, muito de aprendizado, né? O que você estava falando, né? Você se deu conta que você que era a chata da história, né? Mas você foi, né, mudando daqui de São Paulo e indo para aí. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, de aprendizados que você teve como mulher, profissional, mãe, né? Porque agora seus dois filhos, né? Acho que eu tenho um que está morando aqui em São Paulo, né? Isso, um E mora em São Paulo e o outro mora aqui em São Sebastião, aqui no nosso terreno. A gente construiu um chalé, uma casa para ele aqui, ele mora aqui com a gente. Esse que mora aqui, ele adora a horta, então ele faz um trabalho muito legal na horta, assim, muito interessante. Já olha, fez esses coisas de agrofloresta, viajou, estudou com o Ernest Gost, que é um cara que floresta aí tudo, né? Então ele super ama essa parte. Então ele cuida da horta. E o outro filho que mora em São Paulo é ligado à vela. Ele gosta muito de ensinar a velejar, ele tem alunos de vela e tudo, né? E ah, eu não sei, aprendizado, acho que de aprendizado na vida, né? A gente, sei lá, acerta e erra, né? Mas acho que coisas de coragem, que eu acho que fez toda a diferença, mudar de uma cidade, se abrir para outras pessoas, né? Então, abertura, coragem, humildade, né? Foram coisas que a gente tem que. E vai errando, vai fazendo, né? Lógico, não é perfeito, mas é uma maneira alegre de viver, aceitando também, né? sim, Passagem sim. do tempo, as coisas que a gente já não pode fazer tanto, né? E vamos em frente, vamos nessa, né? Tá certo. Agora, muitas mulheres maduras, né, as nossas seguidoras falam, poxa, eu queria aprender uma atividade relacionada à arte, e, quer dizer, algumas coisas você está ainda a continuar aprendendo, mas você podia dar alguma sugestão para essas mulheres que de repente gostam, mas não sabem direito por onde começar, ou como descobrir, né, o que elas poderiam fazer, assim, nessa área? Ah, assim, eu acho que a melhor maneira de aprender arte, se você tiver uma abertura, é você entrar num ateliê. Pelo menos eu aprendi assim, um ateliê de alguém que você possa participar, que você possa ver como trabalha um artista, né? Não sei se isso é muito difícil, né? Mas pelo menos visitar ateliês, né? Então, ver na cerâmica, por exemplo, Cunha, que tem tantos ateliês, ou se quiserem vir aqui no meu ateliê também, vai ser um prazer. Você pode só Ótimo. escrevendo, eu recebo de braços abertos para conhecer. Então, conhecer os ateliês, ver como é que trabalha, se ver se consegue se ver nisso, né? Eu acho que dentro da gente tem lá uma chaminha que já vai indicar, olha, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, né? E se colocar, sei lá, eu estou dando aula agora para um senhor que tem 75 anos, né? Acabou de sair Que aqui de joia. casa. A gente teve. E ele está querendo aprender a desenhar. Não é a coisa mais linda, né? Eu acho demais. Ele leva a sério e está estudando, a gente lê textos incríveis, né? Não Olha, importa, não importa onde a gente vai chegar, né? Mas sonhar, eu acho que toda a idade pode sonhar. Não, não importa se a gente vai realizar ou não, né? Mas eu acho que a gente pode ir sonhando, né? Tentando claro. ver se consegue, né? Eu acho que vai, mete as caras, se perde por aí, né? Tira um dia para fazer isso. Eu gosto mais do que aulas, assim, aulas tradicionais. Eu acho que entrar em ateliês, começar. E depois aí, se você vê, olha, é a cerâmica, aí tem milhares de ateliês, tem milhares de aulas, pode pular de um para outro, pode fazer um workshop, pode, no caso da cerâmica, né? Ou na pintura, ou sei lá, qualquer coisa, né? Dessas de desenho, de escrever, história para criança, acho que uma coisa vai puxando a outra também. A gente começa Sim, e uma coisa vai puxando a outra. Tem que ter coragem de começar, né? é verdade. Se atirar, né? Tem que se atirar, exatamente. Ficar pensando um dia, não, tem que se atirar. É isso O mesmo. máximo que pode acontecer é dar errado. Começa tudo de novo, né? Aí dá uma Isso é pouco, choradinha, né? né? Abre o forno, chora um pouco, começa tudo de novo, né? É. Não tem o Paulo Leminski que fala, né? Eu nunca tento uma, tento duas, três, quatro, até descobrir que só o erro tem vez. É só o erro, é só É, com erro mesmo. só com erro, Ninguém, é isso mesmo. ninguém nasce. Até esse meu aluno, ele já quer fazer a obra-prima, mas não é assim, né? A gente não é assim. E não importa a obra-prima, na verdade. O que importa é ir metendo os caras e fazendo, né? É isso mesmo, e aprender com erro e refazer, né? Eu que eu diga, É, quando eu comecei, saí do mundo corporativo e comecei a empreender, o que eu errei, acertei
conversando com as pessoas, né, que já fizeram isso antes, o que que fizeram de bom, o que que erraram, né, o que me sugeririam. Acho que bater papo também é um É super bom muito, canal, né? muito bom, mas aí quando a gente bate um que a gente já errou, é mais fácil. É Porque aí verdade. você, se você já errou, você já está no processo de aprender. Se você nunca errou, até suas perguntas são bobas, né? É, Isso é aconteceu isso comigo. A mesmo. gente queria fazer um forno a lenha, esse primeiro forno a lenha, a gente foi pedir para um japonês ensinar o nakatani. E aí eu fui no ateliê dele, assim, tipo, achando que ele ia me falar como fazer, né? E ele não respondeu nada. Japonês é fogo, viu, Cintia? Japonês, eu sei. Ele, nossa, daí a gente voltou para casa, falei, puxa vida, né? Aí estudamos mais, estudamos, fui de novo, aí ele já deu umas dicas, porque eu já tinha perguntas pertinentes. Senão, a primeira vez eu era que nem uma boba, como é que Você faz não um sabe. forno? Eu tinha que perguntar como é que põe essa chaminé, qual a entrada do fogo, são perguntas mais pertinentes, mas ainda não ajudou. Na terceira vez, isso é Mogi, então eu pego o carro até lá, não sei o que, a terceira vez depois de uma conversa de 2 horas, ele virou para a gente e falou assim: pode fazer que vai dar certo. E aí nós fizemos, depois ele fez várias viagens para cá, para conhecer esse forno, porque era um forno diferente, era um forno de uma câmara só, porque eu sabia que eu não ia conseguir igual aqueles de cunha, encher tudo aquilo, precisa de uma família, né, para encher. E eu sozinha trabalhando, eu quis fazer um forno a lenha mais pequeno. E aí ele veio porque ficou o primeiro forno no Brasil que era feito a lenha para uma câmara só, pequenininho. E foi muito interessante. Então, esse processo, você vê, eu fui lá perguntar para ele. No começo, é claro que ele vai falar. Eu também, de vez em quando, vem gente aqui, entra e faz umas perguntas tão nada a ver, mas quando entra uma pessoa que, né, está entendendo, uma pergunta pertinente, né, você vê que é uma dúvida mesmo. Isso deve ter acontecido com você, né? Você errou, quebrou a É, cara, daí quando você vai perguntar, conversar com alguém, aí faz todo sentido a resposta, né? com certeza, com certeza. Agora, também o problema é que você foi logo num japonês, né? Aí tem que voltar de novo, até conseguir ganhar a confiança, Não, né? não tem jeito, a cerâmica é dos japoneses, viu? Eles são os feras da cerâmica. Puxa vida, Bel, assim, eu não, como diria, não tenho mais perguntas, mas queria pedir para você deixar aí uma mensagem para as nossas seguidoras, além dos contatos que eu vou deixar que você já ofereceu para quem quiser Então, te visitar e com também para certeza, vai ser um visitar a sua prazer. pousada, né? Ah, com certeza, vai ser um prazer, mas venham mesmo, eu vou ter o maior prazer em receber. Depois eu te conto se veio alguém. Tá bom, me conta, É, assim. eu acho que eu fiquei pensando assim, né, o que que eu poderia falar. Eu acho que uma coisa que eu já fiz que eu acho que é legal, que é quando a gente vai ficando mais velha, né, é simplificar a vida. Isso é uma das coisas mais legais que tem. Eu acho que isso eu estou vivendo, sabe? Tentar enxugar, deixar sua vida mais fácil e tudo, para que isso é muito importante. Então, isso eu estou no caminho certo. Agora eu vou dar uma dica que é para mim mesma, que eu ainda não fiz, mas que eu acho que a gente tem que correr atrás, é lidar melhor com o tempo, porque no sentido de que nós estamos muito correndo atrás do rabo, muito, uma coisa muito atarefada, ninguém tem tempo para nada, e o tempo é tão precioso para a gente celebrar, então eu falo isso para mim primeiro, né? E acho que para todo mundo a gente tem que tentar lidar melhor com o tempo, né? A gente desacelerar de alguma forma, ou então entrar mais em profundidade nas coisas, né? Então, não fazer tantas coisas, porque não faz sentido. A vida, a gente já está sentindo que ela é rápida, né? Então, se a gente está É, sentindo que ela é rápida, não tem tanto tempo. Então, que esse tempo que sobre seja um tempo mais de qualidade, né? Então, eu estou falando para o espelho aqui, porque eu também sou super acelerada, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que correr atrás, né? Simplificar e viver mais em profundidade, né? É isso. tá certo. Ainda mais para mulher, né, que gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Multitarefas, né? Nossa, ainda mais para gente, né? E também É, a gente tá, sei lá, essa coisa do celular, da internet, sim, das mídias sociais, isso daí tá roubando um tempo precioso, né? verdade. Então tem que saber lidar melhor. Não é que é ruim, mas não Claro. pode ser todo o tempo, né? Verdade. Bel, então, super obrigada, viu, pelo teu tempo e por aceitar dividir tua experiência com a gente aqui. Obrigada a você, Cíntia. Eu que amei. Muito obrigada.
todo mundo que está assistindo. E foi um prazer, maravilhoso, muito gostoso conversar com você. Também, bom te rever, viu? Eu também gostei. Vê se vem me visitar. Com certeza, irei. Então, Beijo. tá bom. Beijo. Muito gostoso, né, gente, esse bate-papo com a Abel, toda essa preocupação com as questões ambientais e as mudanças que ela fez, não só na pousada, mas também no estilo de vida que ela tem. Acho que valeu a pena, né, a gente conhecer. Quem sabe a gente consegue adotar algumas coisas, não é? E se vocês gostaram, lembre-se, estão acessando os canais da Estilo 5.0 pela primeira vez no YouTube. Se inscreva, dê um like, ative o sininho. Siga as nossas páginas no Instagram e no Facebook e acesse o nosso site para sugerir conteúdos que vocês gostariam de ver nos nossos canais. Vem participar com a gente da Revolução da Longevidade. Um abraço.